Boa noite, amém? Saúde da igreja, capaz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus, amém? Quantos estão felizes, diga amém. Amém. Quem não está, diga misericórdia. Opa, ouvir, misericórdia. Você vai ser daqui feliz nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria de conhecer os visitantes, para que a igreja possa saudá-los em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Mais alguém? Amém. Amém. Vamos saudá-los no 3 em nome de Jesus. Amém, irmãos? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome. Você que está bem próximo desses irmãos aí, dá um abraço aí. Fala assim, você é bem-vindo aqui nesse lugar. Amém? As crianças podem vir aqui para que possamos orar por elas, abençoá-las, derramar uma bênção sem medida sobre a vida das crianças. A igreja pode direcionar os irmãos para cá em nome de Jesus, amém, irmãos? Poderoso Pai, Deus eterno, Deus de poder de milagre, no teu santo, poderoso nome, Senhor Deus, eu abençoo essas crianças, Senhor Deus, livrando-as de todo mal, de toda perseguição, de toda peste, de toda palavra contrária, de toda maldição hereditária. Pai, em nome de Jesus, que essas crianças venham ser canal de bênção na tua casa, e que jamais, Senhor, elas venham se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas sempre te focando como único e suficiente Salvador. É o que pedimos, Pai, no teu santo nome. Amém e graças a ti. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Bem, irmãos, eu gostaria que a igreja abrisse as suas Bíblias no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 59. Abençoa teu irmão com uma carona aí, fala assim para ele, meu irmão, eu vou te ajudar. Se você não tem Bíblia, dá a tua Bíblia de presente para ele, amém? Amém? Ninguém disse amém, irmão? Meu Deus, misericórdia. Isaías. Antes de ler esse texto, eu gostaria que você falasse assim para o irmão, você sabia que você tem uma promessa, meu irmão? Desde o ventre da sua mãe. Quantos entendem isso? Diga amém. Nós temos uma promessa desde o ventre da nossa mãe. Isaías capítulo 59, eu quero ler o verso de número 1. Verso de número 1. 59, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: vejam o braço do Senhor. Ele não está encolhido, que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Verso 11: todos nós urramos como ursos, e gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. 19. Desde o poente os homens temerão, e o homem do Senhor, e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. Verso 20. O Redentor virá a Sião, aos que Jacó se arrependeram dos seus pecados, declara o Senhor. E 21, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito está em vocês, e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Amém? Essa palavra é uma palavra profética, não só para essa geração, mas pelas gerações vindouras. Amém, irmãos? É por isso que eu falei, você foi separado no ventre da tua mãe.
Há uma promessa sobre a tua vida. Pega na mão do teu irmão em nome de Jesus. Nessa noite nós temos que entender o que é essa promessa. Soberano Pai, Deus eterno, Deus de poder e de milagre, Pai, que teu Espírito venha ter total liberdade nessa noite, como já iniciou com os louvores. Senhor, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, que não venha a ser feito mais a minha vontade, mas a tua vontade. Que nessa noite, Pai, possamos ser tocados e impactados pela tua presença. O Senhor tem liberdade, Senhor, de abrir as comportas dos céus, direcionando sorte de bênção sobre a tua igreja. Porque aqui quem dá a direção e quem manda é o teu Espírito, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de te chamarmos de Abba Pai, Paizinho, Pai querido. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela tua igreja. Que o Senhor venha nos encher cada dia mais. É o que pedimos, Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e graças a ti. Amém? Você pode se assentar, dar uma glória a Deus bem alta aí, irmãos, para abalar o inferno. Aleluia. Eu coloquei como tema dessa mensagem, irmãos, né? Tá lá, eu tenho uma promessa desde o ventre da minha mãe. Quantos tem uma promessa aqui, irmãos? Aí eu te pergunto, né? Você tem certeza e convicção dessa promessa? Parece que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essa promessa acaba nos dando um desânimo incrível. Parece que acontece com todo mundo, não acontece comigo. E aí eu vou me frustrando. Fala para o teu irmão, frustrando. E eu me torno um frustrado. E a pior coisa, meu irmão, é um cara frustrado, irmãos. A pior coisa é uma pessoa que parece que não tem convicção daquilo que Deus o chamou, não tem convicção do seu chamado, do seu ministério. Você fica pulando em galho, você parece até um frango, né? Parece não sei o que, e parece que não acontece nada contigo. Mas é porque eu não entendo que existe uma promessa sobre a minha vida. Mas nessa noite nós vamos sair daqui convicto dessa promessa em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, se eu decolar, não esquenta comigo não. Fala para o teu irmão, se eu decolar, fica firme, meu irmão. Agora, se quiser decolar, decole comigo. Amém? Porque tem aqueles críticos, né, meu irmão? Pô, o cara vai decolar, meu, que coisa de doido. Fala para ele, tem que ser doido, meu irmão. Você que é visitante, para ouvir um cara que você não conhece, tem que ser doido. E doido por Cristo. Amém? Então, irmãos, mas que promessa é essa? Fala para o teu irmão, existe uma promessa lá em Atos, capítulo 1, verso de número 8. A Bíblia diz assim, que será derramado sobre nós o quê? Fala para o teu irmão, o Espírito Santo, irmãos. Isso não é para qualquer um não, cara. Será derramado sobre nós o Espírito Santo de Deus. Isso não é para qualquer um. Isso é apenas para aqueles que são chamados de filho. E ser cheio do Espírito Santo de Deus é eu vencer todas aquelas situações que eu tinha no passado, as dificuldades que eu ainda passo hoje, e assim por diante. Mas para que eu venha a ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu preciso ser um pequeno Cristo, amém? Que significa cristão. Essa palavra cristão significa pequeno Cristo. Quando a pessoa te chamar de cristão, está uma responsabilidade incrível sobre a tua vida, falar assim, essa pessoa está me chamando de filho de Deus. Eu sou um pequeno Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, meu irmão, nesse texto de Isaías que nós lemos, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Levanta a tua mão esquerda, sacode esse dedo aqui da aliança. Se não tem coordenação motora, vai para o psicólogo, né? Tem cara que está fazendo assim, ó. Tem cara que balança a cabeça, né? Fala assim, nessa noite eu vou calçar a aliança de compromisso com meu Deus. Amém?
calçar, colocar, faz o que você quiser, mas ela vai encaixar na tua mão esquerda, você como a noiva e ele como noivo, meu irmão. Amém? Quantos estão entendendo? E aí ele diz: o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras eu pus na tua boca. Fala para o teu irmão, você não pode falar qualquer coisa, meu irmão. Você é um pequeno Cristo. Você tem que falar coisas só que vêm da vontade de Deus. Então, a palavra que puxa na tua boca, e elas não se desviarão da tua boca e nem da boca da tua descendência. Meu irmão, ei, olha aqui para mim. Toca no teu irmão e fala assim: tudo que você fala, os teus filhos, eles falarão. Agora, em off aí para ele, fala assim: o que você vem falando, meu irmão? Por isso que a Bíblia diz assim, né? Tudo que sai da tua boca e da tua descendência, né? Tudo que eu falo, tudo que eu faço, os meus filhos farão, pior eu até digo. E agora como pastor, se eu como pastor, eu tomo alguma atitude errada, a probabilidade da minha igreja tomar atitudes erradas é a mesma. Porque nós acabamos sendo pai espiritual. Tudo que o meu pastor ele faz, eu passo a segui-lo e faço a mesma coisa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então esse texto de Isaías 59, no verso 21, é uma verdadeira aliança. Vamos repetir? É uma verdadeira aliança, que significa a nova aliança. Então, como igreja, e igreja protestante, eu preciso viver essas promessas dessa nova aliança na minha vida, que está escrita nessas palavras. E eu não posso viver como vive o mundo. Fala para o teu irmão, você não pode viver como vive o mundo. Hoje o mundo ele vive de uma forma como? Com uma liberdade incrível. E quando eu falo liberdade, toda vez que eu me refiro à liberdade, eu lembro dos 7 pecados capitais. Porque os 7 pecados, eles na verdade se encaixam aonde? No que o mundo oferece. Geralmente quando acaba o culto numa igreja, o pessoal vai fazer o quê? Comer. Comer. E quando come de uma forma organizadamente, quando come com gula, né? Isso é um pecado. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Uma das maiores investidas de Satanás é que o povo escolhido não entenda que essa promessa sempre nos direciona as coisas e alimenta o que? A nossa carne. Então Satanás, irmãos, ele sempre continuou e vai continuar sendo o capeta. Então ele conhece as nossas fraquezas. E as nossas fraquezas é na carne. Então quando eu me torno fraco na carne, no sentido, ou melhor, quando eu me torno forte na carne, eu estou deixando o meu espírito totalmente fraco. Porque eu estou me alimentando a minha carne, mas eu não estou me alimentando o meu espírito. Teve um pastor que uma vez ele contou um negócio que é interessante, isso me marcou muito, que ele falou que toda vez que nós nos aproximamos do pecado, nós nos afastamos de Deus. Mas o pecado é bom, amém? Mas eu não tenho que viver uma vida pecaminosa, porque nós somos um pequeno Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. O mundo atual, irmãos, ele está voltado para a modernidade. Isso é bom, a modernidade. É bom o Face, é bom a internet. Hoje em dia nos facilita muito. Isso tudo é bom, irmãos. Mas eu não estou acostumado a lidar com a modernidade. E quando eu não me acostumo, quando eu acho que aquilo faz parte do meu dia a dia e acaba fazendo parte mesmo, o que acontece? Eu passo, na verdade, a fazer a vontade da minha carne.
E a vontade da minha carne me tira do centro da vontade de Deus. Fala para o teu irmão, já vi que você é cutucado nessa noite, meu irmão. Amém? Então, o mundo atual está voltado para a modernidade. E não existe, meu irmão, nada que consiga te tirar dessa modernidade com tanta facilidade, se não for o amor de Cristo sobre as nossas vidas. Quantos querem ser transformados nessa noite? Diga amém. Quando entregamos nossa vida a Cristo, entendendo que Ele é o único e suficiente Salvador, naquele momento ali, irmãos, o que estava apagado, o que o inimigo aniquilou, passa a ter um novo ânimo, passa a ter uma nova história, porque por mais que a mãe, durante o período de gestação, ela não quer, hoje em dia a mulher está muito voltada para a vaidade, né? Então, eu não quero engravidar porque eu vou deformar o meu corpo. Eu não quero isso. E você começa, na verdade, a colocar a mão no teu ventre, e aquela criança que está ligada com você pelo cordão umbilical, ela começa a ouvir tudo que você fala, e você começa, eu não quero essa criança vai deformar o meu corpo, e a criança está ouvindo tudo aquilo. E aí começa a entrar as maldições, porque você mesmo lançou uma maldição. Mas quando aquela criança nasce, o que você fala? Que bonitinho, que gracinha. E no cérebro dela, ela ainda não consegue ainda falar assim, poxa, minha mãe falava que não gostava de mim porque eu ia deformar o corpinho dela, e agora ela está dizendo que eu sou uma gracinha. Mas quando ela cresce com alguns sentimentos, na verdade, que vai dentro do coração, vai machucando, mandando, codificando para o cérebro, e o cérebro vai mastigando, e começa aqueles processos de ira dentro da vida daquela criança. E aí a mãe se converte, tem que quebrar toda aquela maldição, todo aquele processo que nós já conhecemos, mas ainda existem sentimentos. Existe um processo ainda a ser trabalhado na vida daquela criança. E depois aquela criança começa, nos seus primeiros dias de vida, passa meses e o pai começa a já abençoar, os pais num contexto geral, vai para o colégio e assim por diante. E essa é a promessa que eu falei, porque na verdade, quando você não tinha visto aquela criança ainda, o teu comportamento era um, depois que você vê, o teu comportamento passa a ser outro. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Nós precisamos entender que você foi gerado porque o Criador foi Ele que escreveu que você seria gerado. Não adianta você falar, então, a partir de hoje, passa a ser um abençoador. Quebra tudo aquilo que você falou. E começa, meu irmão, a partir de hoje, a entender que existe uma promessa na Bíblia para você, onde diz lá em Atos capítulo 1, verso 8, né? Derramarei sobre vós o quê? O Espírito Santo de Deus. E quando eu vejo alguns crentes não sentindo as coisas que outros crentes sentem, irmão, eu falo, que estranho. Mas é algo que está lá dentro do coração da pessoa que precisa ser tratado. Algo que está dentro do coração da pessoa que precisa ser totalmente lapidado, transformado. E quando eu permito que todas essas coisas tome conta do meu ser, eu deixo os 7 pecados capitais a fazer parte do meu dia a dia. O primeiro pecado capital que é conhecido é a gula, irmãos. E na gula é o desequilíbrio da alimentação.